E vamos à minha segunda noite dormindo com a cabeça em direção a norte. Vamos ver o que foi que aconteceu nessa noite? Minha segunda noite dormindo com a cabeça em direção ao norte não foi como eu esperava. Queria ter uma continuação do sonho anterior sobre meus ancestrais, mas não foi isso que aconteceu. É o quê? Por que não foi isso que aconteceu? Vamos ao que aconteceu. Durante o dia, eu tive meio à multidão no centro da cidade, sendo que pela manhã eu tinha feito meditação Kundalini no sol para descalcificar a minha pineal. E isso me deixou com mais sensibilidade espiritual. Então imagine, eu com sensibilidade espiritual no meio da multidão. Já pensou? Chegando em casa, pesada e com os olhos ardendo, continuei minha rotina. Tomei um banho normal de todos os dias. Não tomei um banho de descarrego, não me defumei e nem fiz um banimento. Banimento é mais pessoas da magia, os feiticeiros, os magos, os bruxos, é quem fazem mais esses banimentos. Eu não me defumei, não tomei um banho de descarrego. Banho de descarrego, a maioria é o povo do axé que fazem esses banhos de limpeza. Na minha caminhada, eu aprendi muitas coisas. Aprendi essas armas. E se precisar, eu uso todas elas para lutar. Mas fui tão irresponsável que não usei nenhuma nessa aqui. Então, chegando em casa desse jeito, pesado e com os olhos ardendo, não fiz nada dessas coisas, mas fiz o ritual, acredita? Fiz o ritual e fui dormir. Gente, eu fui tão irresponsável que nem a minha própria proteção eu ativei. Porque nós, seres humanos, tem a nossa própria proteção. Cada um de nós tem uma proteção, tem uma áurea que nos protege. A gente ativa ela através de oração, a gente ativa ela através de um jejum, a gente ativa ela através de meditação. Tem várias maneiras da gente ativar nossa áurea protetora. Cada um de nós tem. Quem é nascido na magia ou praticante fica um pouco mais forte, mas todos nós temos uma áurea protetora. Como eu consegui descobrir isso? No batismo carnal, eu sou Valquíria. No batismo espiritual, eu sou a Sheld. Sheld significa escudo, escudamento. Valquíria significa guerreira ou morte, porque o nome Val é morte, guerreira da morte. Então, buscando sobre o meu nome carnal e o meu nome espiritual, eu descobri que nós, seres humanos, temos nossa própria proteção. Nós temos os chakras, que tem cores. Nós temos um arco-íris ao redor de nós, chamado áurea. Então, uma áurea dessas é um escudo protetor próprio de cada um ser humano. Então, busque saber como ativar a sua própria proteção. Então, vamos lá, gente. Mesmo sabendo utilizar todas essas armas que aprendi nessa minha caminhada, não usei nenhuma para sair em meio à multidão e nem quando cheguei para poder ir dormir. O que foi que eu fiz? Fiz o ritual e fui dormir. Mas antes de dormir, uma voz espiritual pediu para que eu colocasse as pedras que representam os 7 chakras do nosso corpo na direção da minha cabeça. E assim eu fiz. Nenhum ser espiritual apareceu para mim. Apenas uma voz ecoou do lado do meu ouvido. É aquele pi, e a voz levante! Porque eles são assim, muito carinhosos. Mandando eu me levantar para pegar
as pedras, 7 pedras, que representam os 7 chakras do nosso corpo. E pediu para mim colocar na direção da minha cabeça. Assim eu fiz. Não demorei a dormir. Eu estava muito cansada e tive 3 sonhos. O primeiro foi mostrando algo que eu ia fazer no dia seguinte, como uma premonição. Como foi o sonho? Eu tinha deixado o lixo organizado para pôr lá fora no dia seguinte. E acabei sonhando com isso. Me vi pegando o lixo e colocando lá na calçada. Olhei para a esquina e vi o caminhão da coleta de lixo vindo. Mas achei estranho, porque era noite e a coleta de lixo não passa à noite, e sim pela manhã. Eu sei que em alguns lugares passa assim à noite, passa à madrugada, mas aqui não passa. Aqui onde eu moro é pela manhã ou pela tarde. Se chegar à noite, esqueça, só no dia seguinte. Então isso eu achei estranho, porque eu olhei e era noite. Então eu percebi que eu estava sonhando. Fechei os olhos, isso no sonho, fechei os olhos e acordei. Eram 3h40 da madrugada. Voltei a dormir. Meus olhos ardiam muito e me senti um pouco febril. E ao pegar no sono, sonhei que estava casada em um relacionamento desgraçadamente ruim com o marido, que além de me trair, se relacionar com outras, não se protegia, não usava o preservativo. E passou doenças transmissíveis para mim. Aos poucos, meu útero estava apodrecendo. E em uma discussão, isso no sonho, em uma discussão, ele resolveu me deixar. Esse homem resolvia me deixar. A tristeza tomava conta de mim, mesmo eu sabendo que ele era um péssimo marido e que minha saúde foi ele quem destruiu. Eu estava em depressão por sentir a falta dele. Fechei os olhos e acordei. Acordei tossindo e com a garganta ardendo muito. Antes de voltar a dormir, eu perguntei ao espiritual: que sonho foi aquele? Nada a ver comigo. A resposta foi: nunca mais saia sem ativar a sua proteção com os seus chakras ativos. É isso aí! Se ferrou! A espiritualidade me respondeu a esse sonho, porque eu sabia que não era meu, não tinha nada a ver comigo. Eu estava tendo uma visão da vida de alguém. E aí a espiritualidade me respondeu isso. Nunca mais saia sem ativar a sua proteção com os seus chakras ativos. Ora. Então, a senhora alta moralidade não é tão perfeita. Mas eu acredito que isso aqui não foi resposta, não. Isso aqui foi bem um carão mesmo que a espiritualidade me deu. Então, o que aconteceu aqui? Eu sonhei com a vida de outra pessoa, sonhei com a vida de alguém que ficou um certo tempo perto de mim. Provavelmente um atendente que apertou a minha mão e foi muito educada ao me atender. Ela estava com olheiras, seu sorriso e voz era de quem queria chorar. Então, provavelmente esse sonho que tive aqui era a vida dela. E a espiritualidade dela vendo, porque eles do outro lado, eles conseguem ver quem está ativo e quem não está ativo. Eles conseguem ver se você é uma pessoa comunicativa do plano espiritual ao plano carnal. Eles conseguem saber se vocês podem ou não ver ele. Então, a espiritualidade dessa moça, o que foi que fez aqui? Forçou uma comunicação comigo. Não conseguiu uma comunicação, mas conseguiu fazer com que eu visse o que estava acontecendo com ela, para assim eu poder ajudar ela. Xande, você ajudou essa moça? Depois eu conto. Voltei a dormir. Depois desse segundo sonho,
voltei a dormir. Antes de dormir, eu dei uma olhada para a janela do meu quarto e percebi que estava amanhecendo. E sonhei que estava levando meu cachorro para passear e em seguida ao veterinário. O interessante é que no sonho também estava amanhecendo. Não tinha luz do sol. Eu olhei, eu não vi a luz do sol. Mas tinha uma grande nuvem, bem clara, clareando. Ah, isso é coisa boa, não é não. No meu sonho, se tiver clareando ou amanhecendo, não tem nada bom. Pode correr que não tem nada bom. Esse sonho também não era meu, não era sobre mim. Porque eu não tenho cachorro e não moro em um prédio em frente ao mar. Eu olhei, vi de um lado condomínio com prédios, do outro lado eu vi o mar. Estava em uma passarela, andando com meu cachorro. Quando olhei, vi que era um homem. Meu corpo era um corpo de um homem. Então eu novamente tive visão com a vida de outra pessoa. Despertei de sonho. Acordei antes do despertador tocar. Fiquei deitada, não conseguia levantar, meu corpo doía muito. Estava me sentindo muito enfadada, como alguém que passou a noite toda trabalhando. Meu corpo estava dolorido, orei, pedi explicação ao espiritual. Olha o que o espiritual falou. O quê? Isso foi um aprendizado. Ensine o que você vive e não o que você ouve. Isso é interessante. E me dando essa resposta educadamente, continuou o ser espiritual falando para mim. Seja você sensitiva, seja você médium de baixa ou alta vibração, seja da magia iniciado, antes ou depois de nascido. Vocês são fonte de comunicação. Então não pode sair sem sua proteção própria ou espiritual. Quando ele falou a própria para mim, é porque eu já sabia como ativar o meu escudo protetor, do meu espírito, meu meio, esse que todos nós temos. Ou a proteção espiritual, ou com um guardião, chamar um guardião, chamar um protetor, porque eles não são obrigados a ficar com a gente 24 horas, não. Eles têm mais o que fazer. Você tá de sacanagem comigo? Então foi isso que aconteceu comigo. Eu acordei pela manhã, ativei a minha pineal, né, o meu chakra do terceiro olho, saí com ele ativo, não ativei a minha própria proteção, não chamei por um dos guardiões, não utilizei as armas que eu aprendi por aí na minha caminhada e ficando sensível ao espiritual, os espíritos protetor dessas pessoas forçou uma comunicação comigo, precisando de ajuda para os seus protegidos, pedindo socorro para os seus protegidos. Xande, você ajudou essas pessoas? Não, porque não é assim que a banda toca, não é desse jeito que a banda toca. Eu não posso estar interferindo na vida de alguém. Eu nunca fiz isso. Não é porque o seu guardião, o seu protetor, chega aqui no meu ouvido e diz, ó, fala pra minha moça, poxa, eu tô sentada em um local, eu tô na fila da casa lotérica, aí vem o seu protetor e diz, fala aí pra minha moça, eu sei que você tá me ouvindo, fala aí pra minha moça que ela tá em perigo, que ela isso, que ela aquilo. Você tem que falar. Que é isso? Eu sou sua escrava, é? A minha família espiritual me doutrina para que eu não ande fazendo isso. Sempre tem um espírito ou outro que chega para mim, para passar recado, para falar alguma coisa. E a minha família espiritual são os meus ancestrais, eles falam, é não. E se eles dizem não, é não. É isso aí! Então eu não posso ficar interferindo na vida das pessoas só porque os protetores delas me impedem. Eu não faço isso. Então foi isso que aconteceu comigo nessa segunda noite, dormindo com a cabeça em direção ao norte. Não foi como eu esperava, essa é só a segunda noite. Aqui eu aprendi muito, viu, gente? Aprendi bastante. Não ando mais errando desse jeito e utilizo sim todas as armas
que eu aprendi em religiões por aí, na Bíblia, no espiritual, na magia. Uso todas as armas que eu aprendi porque eu tenho o direito de usar. Se eu me dediquei para aprender, então eu tenho o direito de usar. Também. Tá legal, minha senhora. Passei por essa lição e dessa lição eu vou passar para outras pessoas. Não faça isso, não é desse jeito. Eu senti na carne, vai dar errado, porque é assim que a gente tem que ensinar o próximo. Como diz a espiritualidade, ensine o que você vive, não o que você ouve. Porque você pode acabar fazendo alguém, né, caindo num buraco. Cego você, cega outra pessoa, cai os dois num buraco. Então eu aprendi na prática. Gente, não se esqueça, curte o vídeo, segue o canal para o próximo vídeo, dormindo com a cabeça em direção ao norte. Vamos ver como foi a terceira noite, dormindo com a cabeça em direção ao norte. Será que eu errei de novo? Vamos ver o que foi que aconteceu?